Cada vez eu falo para vocês, e eu tenho que falar que de verdade eu acredito nisso de verdade. Hoje, mais do que nunca, nós vamos ver que o assunto de hoje, Bezrat Hashem, é o tema, de verdade é o coração, tanto do religiosamente falando, quanto emocionalmente falando, dentro do comportamento do ser humano. E a gente vai ver, Bezrat Hashem, o que a Torá Kedoshá tem a dizer sobre esse tema que a gente vai apresentar, que é o único Bezrat Hashem, durante o shiur de hoje. Estava pensando como começar o shiur, que eu falo para vocês, sempre o começo do shiur é o mais... Para mim, talvez demora 12 horas para fazer um shiur para mim, eu demoro 6 para começar, os primeiros 5 minutos e as outras 6 para todo o resto. Mas a Kadosh Baruch Hu sempre manda para a gente a mensagem, a Siyata Dishma, e aí a gente começa por aqui. Existe um nome dentro do Talmud, queria dar uma introdução para que a gente possa entender o tema. O nome dentro do Talmud é chamado Elisha ben Avuyah. Existe um personagem que aparece no Talmud, o nome dele é Elisha ben Avuyah. Quem é Elisha ben Avuyah? Vou contar para vocês uma introdução de quem era esse personagem, para que a gente possa ver, juntos, Bezrat Hashem, algo que é nada mais, nada menos que espetacular. Quando viveu Elisha ben Avuyah, para a gente se localizar? 70 anos antes da Era Comum. Quer dizer, nós estamos a mais ou menos 2000 e alguns anos de distância desse indivíduo. Esse indivíduo tem 2 nomes. O nome verdadeiro dele no RG, quando abriu o RG, o registro dele de nascimento, o que tinha na certidão de nascimento no RG? Elisha ben Avuyah. Só que ele era mais conhecido pelas pessoas como Ahir. Ahir quer dizer o quê? Outra pessoa. A gente vai ver por que esse nome e por que o outro nome também hoje. A gente vai, Bezrat Hashem, juntos, aprender uma mega lição daqui. Escutem só para a gente ter uma ideia de quem a gente está falando e que a gente pudesse tremer os lábios quando se fala o nome de uma pessoa assim. 4 pessoas contra o Talmud em Masechet Hagigah. No começo do Talmud, mais ou menos no meio da Gemara, do tratado, entraram no Pardes. Como a gente traduz Pardes em português? Jardim. Bosque. Que bosque é esse? Entraram aonde? No Parque do Ibirapuera? Pegaram bicicletas do Itaú para passear? O que é esse Pardes? O que fizeram lá? Se a gente procurar, os comentaristas explicam que esse Pardes é chamado Gan Eden. Português, paraíso. Inclusive, a palavra paraíso do grego tem a ver com jardim, veio da palavra Pardes. Quais são os 4 personagens que entraram no Gan Eden, no paraíso, enquanto em vida entraram lá? Diz o Talmud para a gente, no Tratado de Hagigah, mais uma vez, 1, Ben Azai. 2, Ben Zomá. 3, Elisha ben Avuyah, que é o que a gente está se concentrando no shiur de hoje. E o 4, o famoso Rabi Akiva. 4 pessoas entraram em vida visitar, degustar, fazer um passeio aonde? No Gan Eden. Pessoal, que tipo de personagem a gente está falando? Não sei descrever para vocês. Pessoas que falar que eles eram especiais é uma mentira. Eles eram muito mais do que especiais. Foi um sonho? Não entendi. Então, tem discussão nos Mefarshim se eles entraram em vida, ou Tosfot, se não me engano, fala que eles tiveram, talvez em português, isso, um déjà vu, alguma coisa assim, que eles entraram em transe, como você falou mais, mas fica um pouco feio falar assim, porque é o pshat natural é que eles entraram. De alguma forma, eles sim visitaram o Gan Eden. Não foi uma ilusão, de acordo com nenhum comentarista. Eles visitaram o Olam Abba daqui deste Olam Hazé, deste mundo. Quem era Elisha ben Avuyah, que é o que nos interessa, que é um dos 4 que entrou, que a gente mencionou? Ele foi o professor de Rav Meir. Pessoal, Rav Meir é aquele que figura nas Mishnayot, que figura em inúmeras páginas do Talmud, uma atrás do outro. Quer dizer, mais uma vez, Elisha ben Avuyah, ele entrou dentro do Gan Eden em vida. Ele foi professor de quem? Rabi Meir. Agora, como que eles subiram e entraram no Gan Eden em vida? Eu também quero conhecer o Gan Eden, pessoal. Como faz para conhecer o Gan Eden em vida? O que tem que fazer? Eu também quero conhecer o Gan Eden. Como que se faz para conhecer o Gan Eden? Diz Rashi, muito simples, teoricamente falando. Eles sabiam o nome de Akadosh Baruch Hu,
e fizeram isso com santidade, não lo aleno com impureza, com santidade, entraram no Olam Abá em vida através de usar o nome de Hashem, que a gente não conhece, e foram visitar, fazer um tour no Gan Eden. Agora, pessoal, presta atenção. Que parte do Gan Eden eles foram visitar mais especificamente? Conta o Talmud, nas duas páginas que conta sobre esse episódio, eles foram visitar Maaseh Merkavah. Vou traduzir para vocês, que é o melhor que eu sei fazer. Maaseh Merkavah é o trono, a carruagem celestial, onde a Kadosh Baruch Hu habita lá em cima. Quem falar para vocês que sabe isso, tem que ser um grande conhecedor ou leavdil, um charlatão. O que é o trono de Akadosh Baruch Hu lá em cima, Maaseh Merkavah? O que Hezkel, o profeta, conta no livro dele é algo difícil de entender. O Arizal diz que na época dos Tanaim, entre parênteses, era permitido pegar o nome de Hashem e quem tinha a possibilidade visitar o Gan Eden. Na época dos Tanaim, 70 anos antes da Era Comum. Já um período mais tarde, diz o Arizal, que veio muito depois, na época dos Amoraim, um período depois do que a gente está falando, já não se tinha parado o mar, puros não estavam mais, não se podia mais fazer o uso do nome de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer, pessoal, estamos falando de pessoas que são la crème de la crème. Entraram no Gan Eden em vida, usando o nome de Hashem, como diz o Arizal, naquela época era permitido. Diz o Talmud para a gente, na página 14b, Masechet Hagigah, o seguinte. O nome Elisha ben Avuyah aparece muito pouco durante todo as Masechtot do Shas. Aparece uma vez, quando ele entrou nesse episódio que a gente está contando, visitar o paraíso. Aparece mais uma vez no Tratado de Moed Katan, quando Elisha ben Avuyah legisla uma lei. E mais uma vez em Pirkei Avot. Nunca mais aparece esse cidadão, esse personagem nobre chamado Elisha ben Avuyah como Elisha ben Avuyah. Ele aparece no pseudônimo dele, no apelido dele como Acher. Todas as outras vezes, que são inúmeras que ele figura no Talmud, Elisha ben Avuyah, esse indivíduo nobre, é transformado em Acher. A pergunta é, da onde provém o nome Acher? Acher em hebraico quer dizer o quê? Outro. Porque ele foi de Elisha ben Avuyah para Acher. Tem tantos apelidos, podiam achar talvez um apelido um pouco mais bonito. Porque ele foi de Elisha ben Avuyah para Acher? Essa é a pergunta. Diz o Talmud, no Tratado de Hagigah, um pouquinho depois, na página 15a, o seguinte. Acher, ou Elisha ben Avuyah, que é a mesma pessoa, a gente ainda não sabe por que ele se transformou em Acher, ele falou o seguinte: deixa eu curtir um pouco o mundo. Sério? Aquele Elisha ben Avuyah que usou o nome de Hashem para entrar no paraíso junto com o Rabi Akiva? O que aconteceu com ele? Disse Rav Tzadok o seguinte. Rav Tzadok, a Cohen Milublin, tem um livro chamado Sefer HaZichronot, e quero contar para vocês uma coisa importante que vai na tangente do nosso shiur aqui. É o seguinte: depois que Elisha ben Avuyah entrou no Gan Eden e viu o Maaseh Merkavah, viu o trono celestial de Akadosh Baruch Hu. Olhem, pessoal, só Rav Tzadok Milublin pode falar isso para a gente. Elisha ben Avuyah teve um feeling: eu não preciso mais cumprir mitzvot, porque eu já atingi um nível espiritual tão elevado. Por que eu preciso cumprir mitzvot? Eu entrei no paraíso, eu vi o Gan Eden, usei o nome de Akadosh Baruch Hu junto com o Rabi Akiva e mais 2 tzadikim. Eu preciso ainda cumprir mitzvot? Diz o Talmud, deixa eu ir lá, foram juntos 4, deixa eu ir lá curtir esse mundo. Eles viveram no mesmo tempo? Na mesma época. Deixa eu curtir esse mundo. Entre parênteses, nós passamos por isso uma proporção menor também. Outro dia, faz tempo, faz uma década, eu fui comprar um carro uma vez, e o despachante falou: olha, desculpa, mas eu não vou poder entregar o carro para o senhor no dia prometido. Eu falei: mas por quê? Teve algum problema? Ele falou: não. Eu falei: então por que não vai entregar? Já vendi outro carro, estou sem carro, podia fazer a gentileza de me entregar. Eu
Na verdade, não tem nenhuma placa da sua religião disponível. Eu falei, qual é a placa da minha religião, querido? Ele falou, como, o senhor não é judaico? Da Judeia? Eu falei, sim. Ele falou, a gente não tem nenhuma 5553. Ou 5355. Não tem. Então a gente vai ter que esperar disponibilizar uma outra placa com esse mesmo número, com a gemátria, já sabe a palavra gemátria, numerologias total, para depois poder te vender o carro. Muitas vezes, igual disse Rav Tzadok, Leavdil, sem poder comparar a gente com Elisha Ben Avuyah, mas em alguma proporção mínima, ele falou, eu já cheguei no Gan Eden, eu ainda preciso cumprir a Lachot, eu já tenho 5553 no meu carro. O Hamse que eu tenho na porta da minha casa tem o tamanho da menorá do Bet HaMikdash. Eu ainda preciso cumprir Shabbat? Nós vemos isso dia a dia. Ou, tem alguns que falam, eu tenho aquela corda vermelhinha no pulso que usa. Se você usa, não precisa esconder, não tem problema. Alguém perguntou uma vez se aquela corda vermelha é segular para Parnassá, para sustento. Eu costumo dizer que sim. A pessoa que vende fica milionária. Tá bom? Mas, eu tenho pulseira vermelha, eu tenho 5553 no carro, mas meu Shmirat Shabbat deixa a desejar. Rezar, eu não rezo com minyan. Então, Elisha Ben Avuyah, numa certa proporção, se a gente pudesse comparar, só para trazer até os nossos dias, falou, eu já cheguei no Gan Eden, você ainda quer que eu cumpra mitzvot? Voltamos. Diz o Talmud, e eu normalmente não leio em hebraico ou em aramaico, mas eu tenho medo de falar, então eu vou ler e traduzir, pessoal. Não tem paciência comigo de 1 minuto e meio. Nafak, saiu Elisha Ben Avuyah, aquele ser humano que viu a Kadosh Baruch Hu, que subiu ver em vida o trono celestial de Hashem. Ashkar Zonah, ele encontrou uma mulher de rua, uma prostituta, me permitam. Ele foi ter relações com ela e falou, olha, senhora fulana, podemos conversar mais, de uma forma talvez mais íntima, vamos chamar de algum jeito? A Marley, ela falou para ele, peraí, Velav Elisha Ben Avuyah, você quer ter relações comigo? Você não é o famoso nobre Elisha Ben Avuyah conhecido? Aí Elisha Ben Avuyah, aquilo aconteceu no Shabat. Pessoal, olhem como as pessoas eram diferentes antes, né? Antigamente. Elisha Ben Avuyah pegou um figel. O que é figel? Um rabo, um rabanete do chão, um nabo. Pegou lá, arrancou do chão na Shabbat. Ela falou, esse aqui não pode ser Elisha Ben Avuyah, porque Elisha Ben Avuyah nunca faria uma proibição da Torá, que é arrancar uma grama do chão, uma fruta da origem dela. Disse essa zona, essa mulher de rua, Acheru. Deve ser que é outra pessoa, não pode ser Elisha. Daí para sempre o apelido desse antes tzadik, Elisha Ben Avuyah, professor de Rabi Meir, que entrou ver em vida o trono celestial de Akadosh Baruch Hu, se tornou Acher, o outro, segunda divisão. Acher, da onde veio Elisha Ben Avuyah? Da onde veio Elisha Ben Avuyah virou Acher? Porque a mulher da rua falou, até eu sei que não pode ser ele, porque um homem desse calibre não se interessaria por mim. Se ele arrancou uma flor no Shabat, da origem, arrancou uma maçã do galho, deve ser que a Acher é outra pessoa. Como é que é? Um Tana, uma pessoa que é da época das pessoas que figuram nas Mishnayot, veio há 2000 e poucos anos atrás, entrou vivo no Gan Eden, fez uma das averot, que é Yahareg Ve'aliavor, uma pessoa precisa dar vida por isso. É inconcebível. Por isso que eu não consegui falar para vocês sem ler. E me incomodou muito já, faz tempo, como é possível que uma pessoa fez isso, isso o Talmud conta para a gente, tem alguma coisa que a gente pode aprender. Como que ele subiu numa Merkavah, no trono de Hashem, e foi parar numa mulher de rua? Como é possível que uma pessoa teve um deslize 10 vezes qualquer montanha russa, pessoal? Essa é a pergunta. Mas, se Hashem deu o problema da história, ele também deu a cura para que a gente pudesse aprender. A Gemara em Hagigah conta na página 15, o que sim aconteceu com ele. A gente não pode julgar os outros, mas a gente pode aprender. E é o que a gente vai Bezerra Hashem fazer hoje à noite. Por que
que ele caiu? Por que ele foi para esse lugar tão desagradável procurar essa mulher? Se ele, diz o Talmud o seguinte, Elisha ben Avuyá, qual foi o paradeiro dele? Antes, o que aconteceu com Elisha ben Avuyá que virou Acher? Onde ele foi parar depois de 120 anos bem vividos, pessoal? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, vou dar mais um passo. Aonde Elisha ben Avuyá foi parar? Faleceu depois de 120 anos. O fim dele foi uma mulher de rua. Imaginem só que a verota ele já fez. Aonde ele foi parar, vocês acham? Diz o Talmud, no Geinom, no lado desagradável, contrário do paraíso, não dá para mandar ele, diz o Talmud. Mishum de Asak Beoraita. Ele estudou a Torá. O estudo da Torá desse ser humano era tão precioso para Hashem, que nem no lado ruim, depois de ter feito o que ele fez, ele não podia parar. Por outro lado, no Olam Haba ele também não podia ir. Por quê? Porque ele acabou saindo do caminho. Era um Sefer Torá ambulante. Que nem ir para o contrário do Olam Haba ele não podia. Mas ele fez averot, ele arrancou coisas no Shabat, ele teve transgressões, teve relações com mulheres de rua, não faz mal. Porque essa pessoa que a gente não consegue nem imaginar tem uma capacidade de estudo de Torá tão grande que ele não conseguiram, de uma forma legal, vamos chamar assim, no tribunal celestial, levar ele para um lugar desagradável lá em cima. Então, se ele teve um deslize, a gente escutou já 1000 vezes que quem desliza pode de novo o quê? Subir a ladeira. Porque Elisha ben Avuyá, que virou Acher, não voltou a ser Elisha ben Avuyá. Tem tchuvá? Claro que tem. Diz o Talmud, por isso que ele não voltou. Yatztabat kol, saiu uma voz celestial. Ve'amra, chuvu banim chuvevim. Filhos agitados, filhos bagunceiros, voltem para mim, façam tchuvá. Chutz, except Acher. Acher eu não vou aceitar. Por isso que ele não fez tchuvá. Como é que eu vou fazer tchuvá? Que saiu uma voz celestial, Hashem falou para mim, não volta. Como é possível que eu faça tchuvá? Não dá para fazer tchuvá. Hashem falou, olha, tem a fila de passaportes. Você com esse passaporte for direto, você pega o voo e volta para a sua cidade de origem. Eu não quero te receber. Você não vai ganhar visto para o meu paraíso. Pergunta o Marshá, pergunta de 1 milhão. Eu já não sei mais se é euro, se é dólar, que moeda que a gente vai usar. Mas pounds. Pergunta o Marshá. Em davar sheomed bifnei atshuvah. Não tem nada que para na frente da tshuvah. Hashem aceita a tshuvah de todos. Como é possível que saiu uma bat kol e disse: todo mundo volta a tshuvah, eu aceito qualquer um, menos uma pessoa. Quem? Elisha ben Avuyá. Como é possível isso? Talvez a tchuvah dele seria mais difícil. Mas está escrito Chutz, muito bem, mas aí tudo bem, isso pode ser que Hashem, talvez a tchuvah dele seria mais difícil. Eu teria que trabalhar mais do que Mas o Talmud falou, Chutz me'acher, eu não quero você. Nem é difícil. Nem difícil, não tem. Você, por favor, não aparece na porta do meu consulado, porque visto para você, para o paraíso, não vai ser entregue. Não tem como entregar. Hashem falou, chuvu, chutz me'acher. Eu não vou aceitar tchuvá de ninguém. O Marshá ainda pergunta, mas Hashem sempre aceita tchuvá. Das 4 pessoas, ele foi o único. Foi o único. Cada um na conta de um, mas a gente vai se fixar sobre ele hoje. A resposta é a seguinte. Acher, para responder a pergunta do Marshá, todo mundo pode fazer tchuvá. Como pode ser que ele escutou essa voz celestial, essa pergunta do Marshá? A resposta é a seguinte. Acher tinha uma imagem criada seguinte. Olha, Hashem não vai aceitar minha tchuvá. Eu vi o que eu fiz, eu vi aonde eu cheguei, agora eu nunca imagino que a Kadosh Baruch Hu vai aceitar a minha tchuvá. Por conseguinte, ele acabou escutando o que ele queria. Shuvu banim shovevim chutz me'acher. Por quê? Porque quando a pessoa imagina escutar alguma coisa, ele acaba escutando o quê? Da forma com a qual ele está predisposto a escutar. Olhem que era Elisha ben Avuyá. Elisha ben Avuyá, eu falei para vocês, era professor de Rav Meir. Elisha ben Avuyá estava passeando de cavalo no Shabat, que é proibido. Atrás dele estava correndo Rav Meir, o aluno dele, que era um tzadik.
falou, Elisha ben Avuya, para o seu aluno, para, não vai atrás de mim. Rav Meir falou, por quê? Elisha ben Avuya falou, existe um perímetro no Shabat, chamado Tehum, que não se pode passar, inclusive a pé no Shabat. Ele falou, olha, aqui termina o perímetro e você não pode andar. Então o Rav Meir para. Pergunta Rav Meir para Elisha ben Avuya, Irav, você, se eu não posso andar, você está me ensinando, você também não pode. Disse ele, como assim? Já te falei, eu escutei uma bat kol, uma voz celestial de Akadosh Baruch Hu que disse o quê? Shuvu banim shovevim, chutz me'acher. Todo mundo está liberado, visto, para o passaporte 1000 anos de entrada para o paraíso. Chutz me'acher, Hashem não quer. Não quer. Parece que a lição daqui, que fez um homem gigante, que gigante é pouco, sair do caminho e não voltar mais e ficar taxado como aher até ao fim da história do mundo, um homem que viu o trono celestial de Akadosh Baruch Hu e tudo que a gente mencionou até agora, é o seguinte, quando nós fazemos, criamos ou temos uma imagem de cada um de nós próprios, essa imagem pode ser tão forte que é capaz de deixar um aher não se transformar de volta em Elisha ben Avuya. Por quê? Porque essa imagem que eu tenho da minha própria pessoa, se é esse quem eu me vejo, é isso provavelmente que a Kadosh fala de mim, e é isso provavelmente o que Hashem quer de mim. Ele não quer mais saber de mim. Então, essa bat kol, deve ser que ela estava falando para mim, eu não tenho mais como voltar em chuva, é impossível. Hashem falou isso para ele? Nunca falou. Mas é o quê? O que eu imagino é o que eu acabo escutando. Um Tana com um sentimento desse pode desabar. O que sobra de nós, simples mortais, comparados com Elisha ben Avuya, me permitam, somos menos que simples mortais, no século 21. Se Elisha ben Avuya caiu, uma pessoa que não tem um bom feeling de si próprio, aonde ele pode se manter? Em que cavalo ele pode ficar de pé? Nenhum. Porque se Elisha ben Avuya, que subiu com o nome de Akadosh Baruch Hu, viu o trono celestial de Hashem, falou, eu não tenho mais volta porque é isso que eu me enxergo, como que eu, que não me sinto bem comigo mesmo, posso me manter como um ser humano ou como um Yehudi? O personagem dessa história foi que contou a história, e para a gente ver quanto vale a imagem que eu tenho da minha própria pessoa. 13 anos de idade, ele tinha quando ele passou por essa história, ele conta o seguinte, vamos chamar ele de Reuven, que 13 anos ele estudou na yeshiva chamada Chachmei Lublin, a famosa yeshiva, que é parte da turnê da Marcha da Vida. Para entrar nesse yeshiva é famoso que tinha que saber 200 páginas frente e verso do Talmud, de cor. Era só quem era top. Ele conta que para estudar lá, precisava ser aceito e ainda precisava ter um lugar para dormir. Onde dorme quem estuda lá? Alguns lá, e quem não tem lugar dorme aonde? Se vira. Ele disse que ele achou o lugar dele ser dentro do banco do Knis. Na sinagoga de Chachmei Lublin, que hoje é que a gente vê reforma, está reformada, mas alguma coisa era o que era antigamente, pelo menos a estrutura. E lá ele dormiu no banco da yeshiva de Chachmei Lublin. No inverno, conta ele que o frio da Europa é muito gelado e havia uma fresta na janela que não se fechava. Ele deitou lá perto, da onde ele podia dormir, conseguiu se acomodar, e no meio da noite ele estava com muito frio, não conseguia dormir. Fingia que estava dormindo para tentar dormir, como a gente faz às vezes à noite, preciso dormir, mas não consigo. Fecha o olho, fala que está dormindo, vê se funciona. Fez a mesma coisa. De repente, no meio da noite, ele finge que ele está dormindo, mas ele sabia que ele estava acordado, e de repente aparece na frente dele Rav Meir Shapira, Zichron Libracha, o Rosh Yeshiva de Yeshivat Chachmei Lublin, e o fundador do conceito chamado Daf Yomi, que é muito famoso hoje em dia. Vem o Rosh Yeshiva, cobre esse menino Reuven, e volta para os afazeres dele, volta a dormir, achando que o menino não tinha visto isso, mas o menino estava acordado. História bonita, mas isso não é nem o começo da história. E olhem que história. 2 anos depois, esse menino tinha 15 anos de idade, Reuven. Ele está na fila de seleção dos campos de concentração.
Ele contou tudo isso. E de repente ele começa a entender que quando o guarda da frente vai fazendo a seleção, direita, esquerda, havia uma certa lógica. Os velhos vão para o lado indesejado, quer dizer, tudo era indesejado naquele momento, mas menos desejado. As crianças vão para o lado indesejado, e quem pode sobreviver são as pessoas que o quê? Tem algum métier, sabem fazer alguma coisa. De repente, o guarda grita na frente da fila, precisam-se de carpinteiros. Precisam-se de carpinteiros. O indivíduo que está na frente dele fala, eu sou carpinteiro. Ele falou, eu também quero falar que eu sou carpinteiro, mas assim provavelmente a fila inteira quer falar. E se eu falar que eu sei ser carpinteiro, e eu não conseguir ser carpinteiro, o que vai acontecer comigo? Pior do que aconteceria se eu tivesse falado a verdade. Então ele falou que não tinha o que fazer, já sabia o fim dele. O indivíduo aponta para ele e fala, você sabe fazer alguma coisa? Você sabe carpintaria? Diz ele que não sabe como, mas naquele momento, ele próprio contou, apareceu uma imagem de Rav Meir Shapira Milubrin, Rosh Yeshiva de Chachmei Lublin, cobrindo ele às 2 horas da manhã, trazendo ele para mais perto, mais longe da janela, mais perto do centro do Bet HaMidrash, quando ele estava em Chachmei Lublin, cobrindo ele. Disse ele para si mesmo, naquele flash, Rav Meir Shapira Milubrin, o grande tzadik, saiu da cama dele às 2 da manhã e veio me cobrir. Não era comum fazer isso com outras pessoas. Deve ser que eu não sou qualquer pessoa. Ele não me cobriu para que eu pudesse morrer aqui. Logo levantou a mão e falou, eu também sei ser carpinteiro. E conta esse Reuven que em diversos momentos, durante o campo de concentração, ele sentiu de verdade o gosto do aleno estar no leito da morte. Sem comida, sem dormir, sem tratamento de inseto, não de ser humano. Mas sempre voltava aquele flash, Rav Meir Shapira Milubrin me cobriu, deve ser que eu vou ter alguma coisa, alguma missão, alguma coisa para fazer na minha vida, eu não posso parar por aqui. E conta ele, e quando ele contou isso, estava do lado dos netos dele, foi por isso que eu cheguei com meus netos, dizendo ele aqui dos meus lados. O que me fez chegar aqui foi o cobertor de Rav Meir Shapira Milubrin. Porque quando eu me enxerguei, eu aprendi dessa história, que eu sou uma pessoa que não pode parar por aqui, eu vou levantar a mão que eu sou carpinteiro. Quando eu fiquei 20 horas sem comer, 20 anos, 20 dias sem dormir, não deve ser que eu vou parar por aqui, eu vou continuar vivendo. Como eu não sei? Isso é problema de Hashem. Porque se alguém tem uma boa imagem de si, essa pessoa é capaz de passar pelas situações mais difíceis que existem. Elo aleno, uma pessoa que tem uma imagem horrível de si, qualquer situação, qualquer lombada, parece o Monte Everest para ela. Olhem só o que disseram Chachamim para a gente. No ano de 1200 viveu um Rav, que aparece em qualquer Rumah, chamado Mikraot Dorot, chamado Ibn Ezra, Rav Abraham Ibn Ezra. No começo da segunda aliá de Parashat Ki Tisa, ele fala o seguinte: Vekol mi shelo yodea maut nafsho, qualquer pessoa que não sabe o valor dele, o valor da alma que ele tem, o valor da essência que ele tem, chokhmah malo, que vale toda a sabedoria que ele tem? Não adianta nada você ser formado em Sorbonne ou em Oxford e não você achar que você é um lixo, o seu diploma vai se transformar num lixo extra large. Diz Ibn Ezra, se você não sabe o valor que você tem, chokhmah malo, olhem para o mundo. Não são todas as pessoas que são bem versadas por aí, são as mais sábias. Grande parte delas são aquelas pessoas que confiam bastante e têm uma boa imagem de si próprias. E se Shur não fosse tão importante, na época de Elisha ben Avuyah, que já era, na nossa geração, certeza que é. Por quê? Outro dia eu estava escutando uma conversa de alguma mãe. Falou, olha, eu preciso achar uma boa psicóloga para o meu filho. Nada contra, adoro psicologia e tem muito a contribuir e ajudar. Faço questão de reiterar isso. Adoro e acho que tem muito a contribuir e reiterar. Mas tudo na vida tem parâmetros. Por que a senhora precisa colocar a filha da senhora, o filho, melhor dizendo, na psicóloga? Senhora Rabino,
todos os amigos dele vão. Fica demodê eu não colocar meu filho na psicóloga ou no psicólogo. Não é a história da carrocinha, mas seche hayá, kach hayá. Exactly that way. Exatamente assim aconteceu. Quem ficou surpreso é porque vive em outro mundo. Porque no mundo de hoje em dia... quer dizer que quem vai não quer dizer que quem vai. Quem vai porque precisa, e quem precisa não tem nada de errado, e pode ser ajudado, e vai crescer, e vai ser fantástico. Não é o ponto. Mas o ponto é, se todo mundo vai, mesmo que eu não preciso, então eu preciso criar uma razão para ele ir. Que ridículo. Eu não quero que ele seja o único diferente. Por quê? Porque esse é o novo trend. Né? Agora tem iWatch. Então tem iPsycho também. Se todo mundo vai, por que eu não vou ir? E a pergunta é, por que de fato todo mundo vai? Por que as pessoas hoje vão? Por que vão? E de novo, vou reiterar, para ninguém ficar bravo comigo aqui. É o seguinte, é muito importante e tem uma função muito importante. Eu adoro psicologia, eu estudo bastante, quando eu posso aprender sempre aprendo. Mas, de novo, é que tem limites. Não tem necessidade, eu vou criar uma necessidade para ir. Porque hoje existe uma tendência, um trend novo de precisar ir em psicóloga. A resposta, eu acho que é a seguinte. As pessoas hoje são muito mais frágeis. Quanto mais frágil eu sou, menor é minha autoestima, menor é minha visão de quem sou eu. Em Halab, a palavra autoestima, coloca no Google Tradutor, autoestima, ele vai te responder o quê? Ruhan bet, ruhunam, vai dormir. Autoestima em árabe? Não existe isso, autoestima. Por quê? Porque em Halab ou na Polônia, o que quer dizer autoestima? Como assim autoestima? Não existe, é um palavrão isso. Por quê? Há uma década atrás, uma geração atrás, melhor dizendo, por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a levar pancadas na vida. Se você quer vir da Polônia ou de Halab para o Brasil, ou para os Estados Unidos ou para Israel, você vai pegar um barco, esse barco vai balançar, vai chacoalhar, sua esposa vai estar grávida, vai vomitar, além não perder o bebê, vai chegar na costa, vão mandar o barco de volta, e vai vir nadando se quiser para o Brasil. E aí você vai chegar no Brasil, molhado, aonde você vai? Se vira. Com que dinheiro? Se vira, meu amigo. Que língua você fala? Ana biddak. Se você falar para o seu servir no Ana biddak, ele vai te responder o quê? Kuma? Se vira. A geração passada soube, porque teve, infelizmente, que nunca mais precise, fugir de guerras, viajar meses de barco, entrar num país sem saber o idioma, e sem ninguém querer escutar ele e saber o que ele tem a dizer. Hoje, uma geração depois, se um professor falar para um aluno, digam se é verdade ou não, 1 decibel acima do tom. O pai e a mãe vão na escola, com o telefone do avocado, lawyer, advogado, como você ousa falar assim com meu filho? Ele vai ficar agora a vida inteira no psicólogo por sua culpa. Nós somos mais frágeis, é uma metziut, é uma realidade. Não dá para discutir com isso. É que nem eu falar que essa mesa não é de vidro, é ridículo isso, porque ela é de vidro. Nós somos mais frágeis. Antes, se andava de burro. Na nossa geração, se andava de ônibus. Hoje em dia, não se anda de táxi. Porque o motorista busca e o motorista leva. Essa é a metziut, nós não estamos reclamando isso, a gente está analisando para aprender alguma coisa juntos. Nós somos mais frágeis. Se torna mais importante esse tema da minha imagem pessoal. Porque quanto mais frágil eu sou, está escrito no adesivo da companhia aérea, aquela mala. Você trouxe uma coisa chique de cristal que você ganhou? Handle with care. Cuidado no transporte. Todos nós hoje em dia andamos com uma etiqueta na testa. Cuida. Eu lembro na escola, tinha sempre aquele exercício Mi Amar El Mi. Tanakh. Mi Amar El Mi. Isso. Quem falou para quem? Quando era Shmuel para Shaul, eu colocava Shaul para Shmuel. Quando era Shaul para Shmuel, eu colocava Shaul para Shaul.
Eu aprendi saindo da escola sem Shaul e sem Shmuel e com a nota também não muito agradável. Eu nunca acertava. E quando eu achava que era inverso, eu colocava o inverso, também errava. Põe Hashem el Moshe e acerta. Agora, pessoal, havia outro exercício na prova, Mi, Ani. Esse é um personagem que eu também não acertava. A pergunta que eu queria fazer para cada um de nós, no tempo que a gente tem aqui, é Mi, Ani, quem sou eu? Essa é a pergunta. Agora, quem sou eu? Quem você é depende da imagem que você tem de si próprio. Repito, Mi, Ani, quem é você? Simples. Depende da imagem que você tem de si próprio. Eu li uma história que eu vou contar para vocês, é a melhor história que eu já li na minha vida. Quando eu li a história, eu entrei em contato com o escritor dessa história. Eu falei para ele, desculpa, eu li os seus livros, li alguns livros, mas eu vou ter que te fazer uma pergunta um pouco ousada. Essa história é verdade? Ele me respondeu o seguinte, se eu escrevi no meu livro, é porque ela é verdade. Eu falei, certeza? Ele falou, olha, você não confia em mim? Eu falei, claro, confio, eu conheço o senhor, mas... Ele falou, essa história também é verdade. Olhem o que é a imagem que a pessoa tem de si próprio, e já que a gente é tão frágil, olha quando a gente precisa cuidar disso. Mas olha onde a imagem leva a pessoa. A história se passa com uma pessoa, vamos chamar de Reuven. Uma história verdadeira, tá bom? É outro Reuven. Reuven, Nova York, sentado no parque em Manhattan, acabado. Triste, cabisbaixo. O famoso Reuven, é uma pessoa tão bem sucedida nos negócios, cabisbaixo hoje, o que aconteceu? Chega um indivíduo do lado dele, encosta nele e fala, ei, Habibi, Shubakir, o que aconteceu? Falou, você quer saber o que aconteceu comigo? Se ele sim, falou, nunca te vi, mas vou te contar. Então disse Reuven, aquele indivíduo que sentou no banco do lado dele, olha, o que aconteceu comigo, como eu estou, porque eu estou assim, é simples, eu tinha um business grande, era um mega empresário, fiz uma negociação ruim, que levou a segunda, que levou a terceira, que levou a quarta, agora estou devendo dinheiro. Eu estou parado aqui no banco da praça, pensando com os meus botões, o que eu vou falar para minha família? Cheguei em casa e falar o quê? Eu sou um fracasso? Quem eu era e quem eu sou hoje? O que eu vou falar para minha esposa? Como eu comecei ela a gastar menos, talvez era a pergunta dele também. Então eu vim no parque espairecer um pouquinho para poder saber como me comportar. Qual é o seu problema? Ele falou, meu problema é que monetariamente agora eu estou em apuros. Eu falei, meu amigo, considere-se um homem de sorte. Ele olha, fala, eu já vi esse semblante na minha frente alguma vez. Reuven olha de novo, fala, considere-se um homem de sorte, disse esse indivíduo para Reuven, que era o businessman que estava quebrado. Meu nome é Warren Buffett. Já ouviu falar de mim? Só um segundo. Shu Ebenmin Warren Buffett. Talvez eu possa lhe ajudar. Reuven falou, é nóis. Vai, Corinthians. Eu contei a história para o senhor, se o senhor puder me ajudar, óbvio que seria muito bem-vindo. Pega a caneta do bolso, abre o talão de cheque, escreve o cheque de $2 milhões. Falou para ele o seguinte, olha, o que você está vendo não é uma miragem, mas tem uma condição. Eu vou te dar, porque você parece ser uma pessoa de boa índole. Eu sou uma pessoa que estou acostumado a fazer bem com os outros. Mas daqui 1 ano, você vai marcar o relógio e vai voltar aqui, para esse mesmo parque, para esse mesmo banco, porque eu quero o meu cheque de volta. É um empréstimo, não uma doação, sem juros, no interest, por 1 ano. Hazal Baruch, ele sai do banco, Sheikh deixar benzotav etzivaru ligmor et halel. Tudo. Halel, Tehillim, David Amelech, Moshe Rabbeinu, todo mundo aparecendo na frente de Reuven. Ele coloca o cheque no bolso, volta para casa,
A esposa dele vê ele feliz. O que aconteceu? Está tudo uma perfeição, minha vida. E ele volta e começa a fazer mais negócios. E começa a organizar as dívidas. Pagou as dívidas, ganhou crédito, começa a fazer mais negócios. E o business começou a florescer. 11 meses depois, ele tinha quitado as dívidas, feito um pé de meia, e ele voltou a se estabelecer e ver nascer a pessoa que ele era antes da queda. Só que ele precisava devolver 2 bilhões de dólares. Faltava um dia, ele não conseguiu dormir já, não pelo dinheiro, o dinheiro ele já tinha, pela karatató, pela gratidão, por aquele santo que apareceu na frente dele, chamado Warren Buffett. Ele chega no parque, alguns minutos antes, 10 para as 10 da manhã, faltavam-se 10 minutos para as 10 da manhã, e como um relógio inglês, às 10 da manhã aparece o mesmo senhor do lado dele e fala para ele, good morning, bom dia. E aí, como foi? Fala, como foi? O mesmo how are you que o senhor me perguntou o ano passado, eu falei para você, Yane, hoje, Hamdulillah Salam, eu te respondo. Meu amigo, não tem ninguém mais feliz do que eu. Você mudou minha vida. O seu cheque mudou minha vida. E vou te contar uma coisa, disse Reuven para Warren Buffett. O seu cheque mudou tanto minha vida, que quando eu estava com ele no bolso, eu acabei durante um ano inteiro nem tirando o cheque do bolso. Porque eu sabia que tinha um cheque. Eu comecei a trabalhar, comecei a crescer, e eu voltei a ser quem eu era. Mas eu devo agradecimentos a você. Porque sem o seu cheque, que eu nunca saquei ele, eu não teria sido o que eu sou hoje. E quando ele estava terminando a frase, aparecem 2 sujeitos uniformizados, que estavam a uns 100 metros de lá, gritando, Hey! Henry, volte aqui! Ele olha e fala assim, como assim Henry, volte aqui? Eles se aproximam, 2 indivíduos uniformizados, e falam para ele o seguinte, para Reuven, esse senhor que está do seu lado te atrapalhou? Me atrapalhou? Ele me deu a vida para mim e para minha família. Falou, graças a Deus, porque a gente tem uma clínica de pessoas que são um pouco desparafusadas, coitadas, desequilibradas mentalmente, e ele costuma fugir da clínica. E às vezes, ele ainda fala para as pessoas que o nome dele é Warren Buffett e sai distribuindo cheques por aí. Eu espero que ele não tenha te dado nenhum prejuízo e nenhum cheque. Have a wonderful day. Pessoal, quando eu vi essa história, dei uma cambalhota literalmente. Porque eu aprendi dessa história, eu não acreditei, eu liguei para o autor do livro e ele falou, olha, eu te juro que essa história é verdade. Eu aprendi dessa história o seguinte, que um cheque no bolso, quando não é usado, isso dá uma habilidade para a pessoa de fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que eu sou outra pessoa, e se eu sou outra pessoa, meus fornecedores têm que me tratar de diferente, e minha vida vai ser diferente, e eu vou ser diferente. Não é exatamente tanto quanto você tem, mas é como você se sente. Conto até que uma vez um palestrante chegou numa palestra, e ele chega e pede para uma pessoa que ele mal conhecia, mas viu que era uma pessoa bem já organizada, toda lá na frente, monetariamente, falou, olha, eu preciso de $1.000. Ele falou, mas eu nem conhecia. Ele falou, por favor, eu não vou conseguir dar palestra, eu preciso... Para mim. Então, um cara pega e dá $1.000 para ele no bolso, termina a palestra e devolve os $1.000 para aquela pessoa que estava no palco, no público. O indivíduo pergunta para ele, você me pediu $1.000 emprestado por 1 hora? Ele falou, olha, meu, falar sem dinheiro no bolso é uma coisa, falar com $1.000 cash no bolso é outra coisa. A ideia é exatamente a mesma coisa. A autoestima da pessoa, a visão que a pessoa tem, às vezes um cheque de 2 milhões, que não dá nem para ser cash, porque não vale nada, era um papel. Muito bem enganado, que parecia ser Warren Buffett, uma pessoa que era sósia, mas funcionou e deu vida para aquela pessoa. Por quê? Porque a imagem que a pessoa tem muda. Pesquisa feita nos Estados Unidos é o seguinte, a pessoa entra na escola, não usava de pesquisa para qualquer pessoa que tem contato com pessoas na escola, dia a dia, que Baruch Hashem é o caso, mas é o que a pesquisa diz, eu vou repetir para vocês. A pessoa entra na escola com autoestima em 10 unidades. Ele sai da escola com autoestima 2, 3 unidades. Quanto mais tempo uma pessoa passa na escola, menor autoestima que ele tem. Por quê? Porque fez a lição? Você não fez? Na escola. Mais um
5,9 quando a média era 6? Mais um trabalho que você esqueceu? Mais alguma coisa? Isso é escola. Isso está fora do nosso alcance e com certeza eles fazem o melhor trabalho possível, mas deve ser que acontece. E nós em casa? Essa é a pergunta. Porque a voz está escrito Lo alecha melachai ligmor. Você não precisa terminar tudo e nem seu filho. Ele não precisa saber mandarim, taekwondo, chai chin chuan e ser um médico que você imaginar que ele fosse. Ele não é. Ele não quer ser tudo isso. Porque se ele for tudo isso e a imagem que ele tiver de si é um lixo, eu garanto para vocês que infelizmente ele será um lixo com todos os diplomas na parede. Será um lixeiro que se for preso vai ter uma prisão mais chique por tantos diplomas que ele tem. Muito melhor do que isso ele não vai ser. Quem contribui muito para a imagem que nossos filhos têm de si próprio? Nós. Eu gostaria que meu filho fosse mais inteligente. Todo mundo tem isso. Estou falando com cada um de nós. Eu gostaria que meu filho fosse mais outgoing, mais versado. Porque o outro fala no Cris e meu filho não fala. O outro lê o Kriyat Shema e meu filho não lê. O outro lê Kadeshli melhor do que o Hazan do Empire State Building. E meu filho acabou de fazer bar mitzvah. Parece buzina de fusca quebrada. Pessoal, se você tem reclamações dos seus filhos, se nós temos reclamações dos nossos filhos, vai no Kotel Amaravi e reclama com quem mandou eles para a gente. Porque reclamar com eles, e nós fazemos isso de alguma forma ou outra, é falar para o nosso filho o seguinte: você nos meus olhos é um fracasso. E dá para enganar qualquer pessoa, menos 2, 3. Hashem, Leavdil, a empregada da casa, que ela sabe tudo o que acontece, e os nossos filhos. Olha, você é um tzadik. Ah, um tzadik. Apesar que eu te dei, joguei cândida na tua cabeça ontem, falei que você é burro e anteontem que você é uma besta, e 2 dias atrás que você não presta para nada, você é um tzadik. Tzadik. Tzadik deve ser, no dicionário do meu pai, uma anta, uma lesma. Porque como pode ser que tzadik é uma pessoa boa, se meu pai todo dia fala para mim, minha mãe fala para mim, você nunca lembra de tal coisa? Mas você não consegue fazer Kriyat Shema igual aos seus filhos? Igual aos seus irmãos? Igual aos seus amigos? Por que convidam sempre teu amigo para ir dormir fora e você nunca convidam? Boa pergunta. Ele deve se questionar muitas vezes isso, lacrimejando no travesseiro dele quando você não sabe. Lo alecha melachai ligmor. Se a gente tem uma reclamação, aí o pai precisa ir no psicólogo, não o filho. Uma dica prática. Filho, o pai volta da reunião. Os pais que vão na reunião ficam lá 5 minutos, só orgulho, só elogio. Medalha de ouro, medalha de bronze, que o distintivo do general, Oxford, Gadolador, Cambridge. Tem alguns outros que cada mesa que eles sentam, o professor de português meia hora, de inglês 2h30, o de hebraico 15 minutos, o outro 3h45 minutos. Cada um responde a mesma coisa. Olha, seu filho, a gente tentou tudo já, mas acho que talvez é melhor ele ser... Você tentou gandula, catar bolinha de tênis? Acho que ele consegue catar bolinha de tênis, ensina ele a varrer a casa, talvez é a profissão melhor para ele. Tá bom. O pai escutou isso, a mãe escutou isso. A pergunta é... Bom, o professor não foi muito inteligente quando falou isso, me permitam. O que volta para casa esse pai ou essa mãe? O que fala para o filho? Se você falar para o seu filho, você é um zbale ao quadrado, um lixo ao cubo, eu garanto para vocês que quem se sente como um lixo se comporta como um lixo. Porque Elisha ben Abuyá falou, não querem minha chuva. Ele viu uma Merkavá, mas não adiantou. Uma pessoa que no século XXI, que somos nós, que somos muito mais frágeis, nossos filhos mais ainda, que a gente fala para eles quando volta de uma reunião. Eu já mandei um boletim para um aluno e escrevi o seguinte comentário, já faz tempo, por isso posso contar para vocês. É o seguinte: queridos pais, gostaria que vocês soubessem que seu filho deve ter se esforçado muito nesse último período, porque a melhora que ele teve foi surpreendente. Abraços, Rav Karagila. Segunda-feira de manhã eu vejo o aluno, falo para ele, Habibi. Eu volto ele e falo, bom dia, Sprinzel. Kifak. Mais ou menos. Assim, mais ou menos, meu amigo. Recebeu o boletim? Falou, sim, Rabino. Eu falei, como assim mais ou menos? Eu pensei que você ganhou um Boeing 747 de presente.
Como assim, mais ou menos? Seus pais deviam te dado um presente, um abraço pelo menos carinhoso, né? Ele falou assim, meus pais são difíceis mesmos, Rabino, porque eles se concentraram em quantas faltas eu tive nessas 2, 3 faltas, isso que sobrou para eles. Meus pais são difíceis mesmos. Que nós não sejamos esse tipo de pais. Mas a ideia que tem aqui é o seguinte, mesmo um professor, quando vai falar, tem que tomar cuidado com o que fala, porque mesmo um elogio hoje, tem que escrever fonte 36. Mesmo um professor, eu acho que o professor não fica criticando o aluno na frente do pai. O pai vai chegar em casa, se não for um pai muito culto, vai acabar com o menino. Vai voltar para a classe e o menino o quê? Muito pior. Bobo foi o professor. Ele vai procurar uma solução para o problema, não falar quem que é o menino. Eu acho que a gente, Deus me livre, falei errado. Não podemos fazer 613 mitzvot. Junto com isso, a gente tem que às vezes falar, meu filho, você merece 613 beijos. Funciona. Tenta pegar seu filho, no 20º ele vai se cansar já, você também. Mas ainda fala, olha, igual tem 613 mitzvot, será que eu já dei alguma vontade para dar 613 beijos no meu filho e na minha filha? Porque se eu trato o meu filho como um burro, ele vai se comportar diretamente, na mesma proporção como um burro. Não precisa falar. Finalizando, mas eu não posso deixar de falar isso, dar carinho para os filhos diretamente relacionado com a autoestima, a visão que eles têm de si próprios, e é algo insubstituível. iPhone 6, iWatch 6, iSaharot do 48, é isso, iSbale. Pessoal, presta atenção. Porque eu dei um iWatch para o meu filho 6 com tela de 48 polegadas, isso não quer dizer que eu não preciso amar ele, que eu não preciso dar um abraço nele, dar um beijo nele e falar, olha, você é o cara para mim. iPhone 6 e iPhone 7, um computador em cada banheiro que ele tem, em cada pia, não substitui o amor para os filhos. Por que eu falo isso? Porque as pessoas falam, eu já dei tanta coisa para meu filho, moto, carro, avião, telescópio, eu ainda preciso dar carinho para ele. Frase que eu ouço frequentemente. Você precisa dar antes carinho e depois as outras coisas se você pode também. O insubstituível é o carinho. Físico e verbal. Nada substitui a visão que meu filho, minha filha tem de mim, pai ou mãe. O que o meu Rav acha deles, o que o amigo acha deles, ainda não é o que as crianças consideram. O que as crianças mais consideram, pessoal, levem essas palavras que eu estou falando para vocês no fundo do coração, é qual visão nós, pai ou mãe, temos deles. Se eu, pai ou mãe, acho meu filho um fracasso, mesmo que todo mundo fale que ele é bom, quando ele subir para falar em público, quando ele subir para falar o Kriyat Shema, a primeira imagem que vai aparecer qual que é? Igual aquele Reuven. Falou, olha, se Rav Meir Shapira me cobriu, eu sou o cara, eu não vou parar por aqui. Isso que fez ele ter netos e contar essa história. Se meu pai acha que eu sou sem ninguém, então eu vou gaguejar lá no meio, eu vou ficar com medo, eu vou travar e eu nunca vou dar um passo à frente quando alguém me convidar para fazer alguma coisa. Limites não é uma contradição de autoestima. Poxa, Rabino, essa é a frase top 10 parades. Eu não consigo falar não para o meu filho, porque eu tenho medo de perder meu filho se eu falar não para ele. Repito, eu não posso falar para ele não ir até tal lugar, ou sair com tal pessoa, ou viajar para tal lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de perder os meus filhos. Vou contar para vocês uma história que aconteceu em Nova York, curta. Um episódio, não uma história. Uma escola que é chamada Modern Orthodox. Depois vocês procuram o que quer dizer isso, tá bom? Tá bom? Ligaram para o diretor da escola. Menos de 10 anos de idade tinham as crianças. Bem menos. E os pais estavam reclamando que os filhos foram convidados na escola, para o diretor, um amigo da classe. E essa festa foi numa discoteca em Manhattan. Achavam que uma criança de 7 anos tem que dar uma discoteca de Manhattan. Reclamaram com quem? Com o diretor da escola. E o diretor da escola perguntou o seguinte, tá bom, deixa eu averiguar com a mãe. Ligou para a mãe e falou, olha,
poxa vida, por que a senhora fez uma festa para 7 anos de idade, uma discoteca de Manhattan, com coisas que tem 18 anos de idade, que fazem lá numa balada? Não combina com pessoas com 7 anos de idade. Essa mãe respondeu o que para o diretor da escola? My son asked for it. Abu Sakana ya'aletak. Mon fils a demandé. Meu filho pediu. Então, óbvio, se eu gosto dele, eu vou dar uma arma apontada, atire em quem você quiser. Histórias que aconteceram e acontecem com pessoas super, hiper intelectuais e de classe econômica alta. Não são ignorantes, mas em parte sim são ignorantes. Porque se meu filho pediu, eu dou para ele achando que eu gosto dele, isso é o maior sinal de detestar um filho. Amar não é limitar, não é falar não para os filhos, sempre. Mas quem ama uma pessoa de verdade, limita. Se você não consegue limitar seus filhos, é porque não tem amor. É outro problema, não são os limites. E os filhos perguntam muitas vezes o seguinte: Rav, por que os pais do meu amigo não deixam ele ir para tal lugar e os meus pais me deixam e não perguntam que horas eu chego em casa? Os pais de verdade devem estar falando que eu quero ser legal com meu filho, mas os filhos se questionam. Por que os pais do meu amigo não deixam? Meu pai nunca pergunta. Por quê? Porque amar não é só limitar. Mas se você ama os seus filhos, você limita. Nas palavras do escritor americano, para terminar, Henry David Thoreau, ele falou o seguinte: o que um homem pensa de si é o que o determina, ou pelo menos o que indica o seu destino. É o que nós falamos todos os dias de manhã. Modeh ani lefanecha, Melech chai vekayam. Deus, Modeh ani lefanecha, eu concordo, estou ciente, eu agradeço. Melech chai vekayam, Deus, que você me faz vivo. Shechezarta bi nishmati bechemla, que você devolveu minha neshama, que eu acordei hoje de manhã, bechemla, com compaixão, você foi muito gentil. Rabá emunatecha. O que quer dizer Rabá emunatecha? Não Rabá emunati, tolice. Eu não estou falando para Hashem que eu acredito em Hashem. Rabá emunatecha quer dizer o quê? Você, Hashem, confia em mim. Exato, Hashem, que nós possamos também confiar nos nossos filhos. Que nós possamos confiar nas nossas esposas. Que nós possamos confiar nos nossos maridos, pessoal. Uma pessoa que ele confia nos outros, independente de quanto ele tem dentro de si, essa pessoa é um canhão. E quanto mais críticas a gente faz, quanto mais a gente coloca eles para baixo, infelizmente, a força da gravidade é muito maior, ela faz a pessoa ficar cada vez menor e menor. Que, Bezat Hashem, a gente possa fazer eles crescerem, possa fazer essa geração que não é fácil, que ela é frágil, crescer, da cor, da força aí, pelo menos um elogio de vez em quando, pelo menos um beijo de vez em quando, um abraço, não é aquele beijo no bar mitzvah, no filme que todo mundo está vendo, aquele não vale nada, aquele é bobeira. É o abraço à noite antes de dormir, é o abraço antes de, não quando chega de viagem, bem-vindo, quando você gastou. Não é isso. O abraço é, que legal, poxa, você tirou 5 na prova, deixa eu ver o que você acertou. Uau, olha, você sabia isso, que legal, como você conseguiu estudar tudo isso? Agora que eu já fiz você confiante das 5 que você acertou, eu posso perguntar por que você não acertou a 6ª. Porque aí eu construí você e te fiz uma pergunta. Não fiz de você um fracasso. Bezat Hashem, que a gente possa construir nossos filhos. E quem sabe algum dia no parque a gente encontre um Warren Buffett de verdade por aí.